Bem-vindo a mais uma live e hoje estamos com um tema aí extremamente importante que com certeza você precisa ouvir e Deus vai falar com você. Então, e vai falar com muitas pessoas. Então, antes de eu começar a derramar sobre a sua vida, você já aperta aquele aviãozinho e começa a compartilhar, porque muitas coisas o Senhor vai descortinar nessa noite, na sua vida. A gente vai falar da queda do orgulho e o caminho para a humildade. É o nosso tema da noite, dessa live. Amém? Então, enquanto o pessoal vai entrando, você vai chamando, você vai compartilhando. Eu quero trazer alguns avisos aqui e nós já vamos começar, certo? Então, vamos lá. Eu quero te convidar, tá, para participar da nossa sala de oração. Nós temos uma sala de oração que acontece às terças-feiras, 20 horas à noite, aqui no Brasil, e quinta-feira, 7 horas da manhã, aqui do Brasil também. Ela é online, acontece através do Google Meeting. E para participar, basta você entrar na nossa bio, tem um link ali, você vai cair num grupo de WhatsApp e através desse grupo você vai receber esse link e você vai participar e você será muito bem-vindo. Ali nós estamos orando por cada pedido de oração, por cada pessoa. Tem sido muita bênção, muitas pessoas têm sido tocadas, transformadas, vidas têm sido abençoadas. Né? O Senhor está nos chamando para clamar, é tempo de clamar, é tempo de orar, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Amém? Então, junte-se a nós, porque com certeza Deus vai fazer maravilhas sobre a sua vida. Amém? Outro aviso que eu quero te dar é sobre a nossa mentoria, Mentoria Chaves do Reino. Mentoria que ela é voltada para casais que estão enfrentando batalhas espirituais, problemas, conflitos no casamento. Então, através dessa mentoria, eu e o Rodrigo vamos pegar na sua mão e vamos juntos com você vencer todas essas batalhas. Então, se você quer saber mais, estamos ali também no link da bio. Você vai lá, se informa, preenche um formulário que a gente vai pessoalmente entrar em contato com você. Amém? Então, vamos direto para o nosso assunto. A gente vai começar falando sobre o orgulho. O que é o orgulho? A Bíblia trata muito sobre esse assunto. É um pecado, assim, digamos assim, principal, né? E você vai entender por quê. O orgulho é a mãe ali de todos os pecados, né? O orgulho, ele é como se fosse o mau hálito, né? Todo mundo sabe que você tem, todo mundo enxerga, mas você acha que não tem, né? Então, o orgulho, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser tratado. A Bíblia fala do orgulho como se fosse uma lepra. Se você lembrar lá do personagem de Naamã, né? Ele era um homem extremamente orgulhoso, né? Naamã, ele era um general, ele era cheio das honrarias, mas lá no interno, lá no íntimo, ele tinha um probleminha que só os íntimos poderiam enxergar, né? Que era o orgulho. Então, a Bíblia fala desse pecado. A lepra, ela é considerada na Bíblia uma doença da alma. Então, a gente vai destrinchar esse orgulho e eu vou te ensinar também como vencer isso, certo? Por quê? Porque você precisa, eu preciso. Eu preciso me libertar do orgulho todos os dias. Você também precisa. Então, vamos comigo que o Senhor hoje agora vai tirar uma venda dos seus olhos. Você vai aprender muitas coisas e não deixa de compartilhar, tá? Começa a comentar aí comigo, dizendo, né, o que você já passou, alguma situação aí que o orgulho te pegou, né, de jeito ali que te atrapalhou muito. Amém? Então vamos lá, em Provérbios, se você tiver com a sua Bíblia, você abre aí, Provérbios 16, 18, diz o seguinte: o orgulho precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Então vamos lá. Toda vez que alguém cai em pecado, é destruído. Antes aconteceu uma situação de orgulho. E eu vou te explicar o porquê. Então você precisa estar muito atento. O Espírito Santo de Deus, se você der ouvido ao que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite, ele vai te mostrar áreas da sua vida que você precisa abrir para ele entrar, para ser tratado essa lepra dentro de você.
Amém? Então, o orgulho, ele é um estado do teu espírito, um pecado, né, do eu. Né? Quando você se acha ou melhor que os outros, né, ou melhor do que o próprio Deus. Né? E o Senhor abomina isso. De verdade, é um pecado que Deus não se agrada nem um pouco. E eu vou te contar aqui, vou te dar alguns exemplos de alguns personagens bíblicos que pecaram justamente aí. Lembra que antes do pecado existe um orgulho, tá? Sempre, antes da queda, existe um orgulho. É a Bíblia que está falando isso, não sou eu. Então, se alguma vez você pecou em alguma área, você teve orgulho. Você tem, eu tenho, todos nós precisamos tratar isso. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é de Lúcifer. Né? Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 14, do 12 ao 15, diz assim, eu vou ler a partir do 15, do 13, desculpa. Diz assim, ó. E tu, vou ler a partir do 12. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. 14. Presta atenção aqui. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pronto. No 15, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Esse foi o destino de Lúcifer, você já conhece, Satanás. Então, Lúcifer ele tinha uma posição ali de alto escalão no reino de Deus, no mundo espiritual, e ele um dia ele achou que ele poderia, se você vê a descrição ali de que anjo era esse, de que querubim era esse, você vai ver que ele era lindo, maravilhoso, mas ele era tão lindo que ele se exaltou. O orgulho entrou e ele falou que ele subiria sobre as altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Gente, isso é seríssimo. E ali mesmo Deus já deu um destino para ele, ele caiu, ele é o anjo caído, ele é o nosso adversário. Amém? Então, anota isso, porque eu tenho certeza que você vai aprender coisas aqui, nessa noite, que pode mudar o rumo da sua vida. Em nome de Jesus, todo orgulho dentro de você, todo orgulho na sua casa, vai cair agora em nome de Jesus, se você aprender essa chave que o Senhor está liberando sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. O segundo personagem que a gente vai ver na Bíblia que caiu devido ao orgulho é Adão e Eva. Né? Adão e Eva, Deus falou para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, aí vem a serpente, né? Engana Eva e fala assim, mas se você comer, você vai ser o quê? Semelhante a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, a vontade de Eva de ser igual a Deus, entrou o orgulho e veio a queda da humanidade. Então, olha que sério isso, né? Um perdeu a posição de estar ao lado de Deus, querubim ungido. O outro perdeu a posição de viver no paraíso, a vida eterna no paraíso. E aí toda a humanidade foi destruída, foi morta, né? Por isso que o Senhor Jesus teve que vir para resgatar, para remir a humanidade. Mas o pecado de Adão e Eva, devido ao orgulho, porque a Eva quis ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Lembra que eu expliquei aqui no início? O orgulho fala sobre mim, fala sobre eu querer ser melhor que alguém ou ser melhor que Deus. Então isso é muito sério. Outro personagem que a gente vai ver aqui, amém? Já aconteceu isso com você? Confessa teu pecado agora, que Deus vai liberar o perdão sobre a sua vida. Comigo já. Tá? E eu vou te dizer aqui formas sutis que você vai descobrir que você é orgulhoso. Tá? Já. Fica aí. Não deixa de ficar até o final, que eu vou te dar chaves aqui para você se livrar disso. Né? E você vai entender que algum dia você já caiu nesse pecado. Lembra? O orgulho precede a queda.
Outro personagem que a gente vê na Bíblia é Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. E olha que a gente vai ler lá em Daniel. Daniel 4, a partir de 28, diz assim, olha só que sério. Falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha só como ele se achou. Achou o Todo-Poderoso, né? Eu edifiquei, eu sou o tal, eu sou o poderoso. Ele se achou mais que Deus, né? Aí olha aqui que diz no versículo seguinte. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Pronto, acabou. Veio a soberba, veio o orgulho, veio a altivez, acabou para Nabucodonosor. Ali ele, se você conhece a história dele, você sabe que ele passou um ciclo ali de 7 anos condenado por Deus, sendo humilhado por Deus, vivendo dentre animais. Você vai ver isso aqui no versículo seguinte, que ele fala assim, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva com os bois. Então ele comeu ervas, ele comeu capim com os bois. Passar-te-ão 7 tempos, foram 7 anos que ele viveu assim, até que conheças o Altíssimo, que domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Então, é Deus que coloca reis, Deus tira reis, porque ele é soberano e ele faz o que ele quer. Então, todo homem que acha que pode alguma coisa que é altivo, cuidado. Seu tempo está contado. Seu tempo está contado, você pode ter certeza. Porque Deus, ele abate os soberbos. Deus não suporta esse tipo de pecado. Então, logo depois, no próximo versículo, eu vou para o 34, diz assim, no 33, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Então ele ficou largado ali, comendo entre os animais, ele foi humilhado pelo Senhor, ele perdeu o reinado dele ali. Até que, no fim desse tempo, diz aqui no 34, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Então, olha só, como ele tinha um tempo para permanecer daquele jeito, humilhado por Deus. Então, só depois do tempo o entendimento voltou a ele. E eu bendisse ao Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e cujo reino é de geração em geração. Então, ele reconhece quem realmente é o Todo-Poderoso. E aí ele sai daquela situação. Então, somente quando ele reconhece, quando ele se arrepende, quando ele confessa, aí Deus vai e tira ele daquele lugar. Se você conhece a história, você sabe o que vai acontecer com Nabucodonosor. O quarto personagem, tá? Você sabia disso? Conta aí para mim nos comentários. Eu estou guardando você compartilhar com mais pessoas. Eu tenho certeza que essa palavra de orgulho pode mudar a sua vida, pode mudar um destino de uma pessoa que é orgulhosa, que tem um coração endurecido. Coração endurecido, gente, é orgulho. É a pessoa que não reconhece seus erros, seus defeitos, suas falhas. Isso é orgulho. Então, o quarto personagem da Bíblia que a gente vai ver que caiu devido ao orgulho foi o apóstolo Pedro, ele mesmo. O apóstolo Pedro, ele falou com toda a convicção da força do seu braço, Senhor, eu nunca te negarei. E Jesus fala para ele, Pedro, ainda essa noite você vai me... Ainda que antes do galo cantar a terceira vez, você vai ter, antes de cantar a segunda vez, você vai ter me negado 3 vezes. Olha aí que sério. Por quê? Porque Pedro, ele estava autoconfiante na força dele. Ele achou que ele era o tal, que nada ia abalar ele. Mas Jesus falou assim, você não sabe nem quem você é. Essa noite ainda mesmo você vai me negar.
né? Só que Pedro, a gente sabe da história, ele se arrepende, né? E Deus, ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Amém? Então, existem efeitos assim devastadores do orgulho, como eu já falei, que aconteceu com Lúcifer, que aconteceu com Adão e Eva, que aconteceu com Nabucodonosor, que ficou lá morando com os animais 7 anos, né? Adão e Eva perderam o paraíso, Satanás perdeu o lugar dele no céu, né? Perto de Deus. E Pedro, graças a Deus, se arrependeu, mas a igreja do Senhor foi edificada, né? Porque era o outro tempo ali da graça do nosso Senhor. Então existe um efeito assim destruidor, né? E o orgulho, ele é sutil. O que é o orgulho? O orgulho é eu confiar em mim mesmo. Quando eu não vivo na dependência de Deus, eu acho que eu posso fazer as coisas do meu jeito, da minha vontade, da minha maneira, né? Se eu entrego a minha vida para o Senhor, mas eu continuo fazendo do jeito que eu quero, sem consultar a Deus, eu estou orgulhosa, eu não estou dependente do Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu preciso depender dEle todos os dias da minha vida. Em cada situação da minha vida, eu preciso entrar nessa dependência do Senhor. Mas, a partir do momento que eu acho que tudo que é na minha força, no meu braço, do meu jeito, do jeito que eu quero, é igual a Pedro, confiando em si mesmo. Orgulho. Ah, fui eu que construí, eu trabalhei, eu dei dura, eu suei, esse patrimônio aqui todo é meu. Orgulho. Foi Deus que te deu a vida, foi Deus que te deu a sabedoria, foi Deus que te deu a energia, foi Deus que te deu a saúde de levantar todos os dias pela manhã para poder trabalhar e conquistar, né? Porque toda a riqueza pertence ao Senhor. Então, Ele te deu a vida. Então, se você está orgulhoso aí das suas conquistas, dos seus títulos e diplomas, orgulho, cuidado, cuidado. É claro que nós devemos reconhecer, né, as coisas boas que fazemos, mas existe um limite quando a gente acha que a gente caminha sozinho, né, que Deus está fora da jogada. Não é assim. Tudo depende de Deus. Então, como que a gente vai vencer esse orgulho? Eu vou te dar aqui algumas dicas que são simples, eu sei que não são fáceis de aplicar, mas eu tenho certeza que se você fizer isso na sua vida, a sua vida vai mudar. Lembra que eu te falei aqui no início que o orgulho, a gente acha que a gente não é orgulhoso? A gente acha que o outro é orgulhoso, eu não. O outro tinha que fazer, eu não. É o outro, sempre jogando para o outro, né? A gente tem essa tendência de achar que o problema está sempre no outro. Então, a gente precisa, primeira coisa é olhar para dentro, né? Então, assim, reconhecer a soberania de Deus. Então, quando a gente reconhece essa soberania de Deus, né, as coisas começam a mudar. Eu entendo que eu preciso entrar nesse lugar de dependência, que é Ele que faz. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, eu preciso reconhecer que é Ele que me dá o fôlego de vida, é Ele que me dá tudo. Se eu tenho uma família, se eu tenho uma cama para deitar, se eu tenho comida na minha casa, se eu tenho pai e mãe, se eu tenho família, se eu tenho marido, é porque Ele me deu. E aquilo que você não tem, Ele está no controle. Nada foge do controle de Deus. Então, você precisa reconhecer, assim como Nabucodonosor, depois de ser humilhado pelo Senhor, ele reconheceu que ele estava acima, ele era o Altíssimo, e aí sim Deus tirou ele daquela situação. Então, se você está vivendo uma situação humilhada, humilhante, você precisa olhar, falar onde Deus está me levando, para que eu possa reconhecer e entender, né, que Ele é o soberano. Porque às vezes nós vivemos situações que a gente deixa Deus governar até certo ponto. Mas tem uma areazinha assim que a gente fecha e fala assim, aqui não. Aqui, Espírito Santo, sou eu que governo. Aqui você não entra não, tá? Aqui já tem domínio. Orgulho, né? Deus não quer isso para você. Quando você se entrega para Deus, você se entrega como um todo. Amém? E segundo passo que você vai dar para vencer esse orgulho. Você vai confessar e se arrepender.
Tá? 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de todas as injustiças. Então, assim como o apóstolo Pedro, ele reconheceu, ele se arrependeu e Jesus fez o que fez na vida dele, porque ele foi um homem rendido, diferente de Judas, que simplesmente teve um remorso, né? Pedro, ele verdadeiramente, ele se arrependeu de ter negado Jesus. Então você precisa reconhecer o seu orgulho e confessar. Aí você, mas é muito difícil, né? Eu sei que é difícil a gente confessar aquelas áreas. Olha, eu sou assim, isso aqui, eu sou duro, né? Você procura alguém de confiança, alguém que possa te ajudar, às vezes um pai, uma mãe, seu marido, uma esposa, e fala, olha, me ajuda que tem essa área aqui da minha vida, que eu tenho muita dificuldade, meu coração aqui nessa área tá com uma sujeirinha, tá endurecido, tem uma leprinha aqui que eu preciso ser tratado. Então você confessa, porque o Espírito Santo ele só pode trabalhar a partir do momento que existe esse reconhecimento e a confissão do pecado. A palavra de Deus está dizendo que ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todos os pecados. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo, né? Que é o reconhecimento e o arrependimento. O terceiro passo para você vencer esse orgulho que habita em você, acorda, você vai se livrar desse orgulho hoje, em nome de Jesus. É você andar em humildade, O que é isso? Presta atenção aqui comigo, vamos abre a sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 3 e 4, diz assim, ó, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Difícil isso, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, tá? Mas aqui ele está dizendo para a gente considerar o outro superior, né? Assim eu vou caminhar em humildade. Por quê? Lembra que o orgulho é aquela coisinha que eu sempre acho que eu sou melhor, que eu sou maior, né? Ou do que alguém, ou do que, né? Quero ser maior que Deus, que é como Satanás fez, como Lúcifer fez, né? Então, você precisa entrar nesse lugar. Entrar nesse lugar de considerar os outros superiores. Então, isso não sou eu que estou falando para você, está escrito na Bíblia. Mas eu não consigo. Então, você ora que o Espírito Santo vai te ajudar. Né? Então, se você convive com uma pessoa, você se acha maior que ela, melhor que ela, eu sou melhor, né? Espírito Santo, me ajuda a vencer nisso, porque se não for a tua graça, a tua misericórdia sobre mim, eu não sou nada. Né? Lá em Isaías diz que a gente é como trapo de imundície para Deus. O que a gente faz para ele não é nada. Né? Então, a próxima forma que você vai fazer, o próximo passo que vai fazer para vencer esse orgulho e acabar com isso na sua vida, agora, de uma vez por todas, é seguir o exemplo de Jesus. Gente, é simples, mas ninguém faz. Muitos estão vivendo a sua vida do jeito que quer. E eu vou te dizer, Jesus está voltando, a igreja não está preparada. Se continuar do jeito que está, a igreja somos nós, é o corpo de Cristo. E ele vem buscar sua noiva. Mas se você estiver aí cheio de impureza, cheio de pecado, coração duro, não vai, ele não volta. A igreja precisa, a noiva precisa se purificar. E esse pecado do orgulho é um pecado muito forte, é a mãe de todos. É a mãe de todos os pecados. Então você precisa arrancar isso de você, esse câncer que fica aí, orgulhoso. Vai sair isso em nome de Jesus. Quantos casamentos arrebentados por causa de orgulho, quantos divórcios feitos por causa de orgulho, que um não sabe pedir perdão para o outro, fica um atropelando o outro. Em nome de Jesus, você vai quebrar isso na sua vida, na sua casa. Hoje, agora, em nome de Jesus. Olha aqui comigo. Filipenses 2,4. Diz que Jesus, sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Ele se esvaziou, tomando forma de servo. Jesus largou tudo no céu. Ele sendo Deus. Ele veio na forma de homem e serviu.
É isso que você tem que fazer. Tá orgulhoso? Tá orgulhoso? Reconhece a soberania de Deus. Reconhece o seu orgulho, se arrepende. Seja humilde e siga os caminhos de Jesus. Seja servo, seja humilde, seja como ele foi. Ah, mas o meu casamento não dá. Meu marido é um grosso. Só toma um coice todo dia. Faça você, comece você. Não vou pedir perdão, ele que está errado. Orgulho. O Espírito Santo está mandando você fazer certas coisas que você não quer fazer. Orgulho. O orgulho destrói famílias, destrói negócios, empresas, porque um não sabe dar o braço a torcer para o outro, sempre acha que está certo, não sabe reconhecer, não acha que é melhor que o outro. O orgulho está entranhado em muitas coisas. O orgulho precede a queda do homem. Então fica ligado. Em nome de Jesus, se você reconheceu alguma dessas coisas na sua vida, ora agora comigo. Eu quero orar pela sua vida. Que o Espírito Santo de Deus agora, nesse momento, esteja te convencendo qual é o lugar que você precisa abrir mão e deixar esse orgulho de lado. Ou você vai cair no mesmo lugar que Lúcifer caiu, vai ser enganado pela serpente de novo, com esse orgulho, achando que você é o bambambam, é o tal, que não vou sair desse pedestal aqui não. Ele que venha, que faça, que peça. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso. Se humilhe perante a poderosa mão de Deus. E Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. É isso que a palavra de Deus diz. Então, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, nessa noite, que todo orgulho, todo pecado entranhado de orgulho vai sair agora em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, Espírito Santo, possa estar convencendo aonde existe orgulho, onde existe um coração duro que precisa ser quebrantado, que precisa reconhecer, que precisa se dobrar na tua presença, que precisa pedir perdão àqueles que estão em volta, àqueles que foram feridos, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Recebe, pega isso no teu coração. Isso é uma chave de Deus para mudar a tua vida, para mudar a tua família, para mudar a tua casa. Em nome de Jesus, recebe isso, aplica na tua vida, que é o Espírito Santo de Deus falando com você, querendo entrar, batendo a porta. E ele diz assim, ó, olha o que ele diz assim: hoje, se ouvires a voz do meu Espírito, não endureçais o vosso coração. É isso que o Espírito Santo está falando para você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fica na paz. Um grande beijo.